que estão visitando-nos hoje pela primeira, segunda, terceira vez. Talvez você nem é mais visitante da igreja, tu és um simpatizante desta casa. E eu louvo a Deus por sua vida. E já declaro que você vai levar daqui uma grande bênção nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém pode dizer comigo, glória a Deus? Alguém pode dizer comigo, santo é o nome do Senhor? Aleluia, muita bênção. Então abra comigo, irmãos, Hebreus no capítulo 12, bem melhor, obrigado. Hebreus, livro de Hebreus no capítulo de número 12. Hebreus 12, aleluia. Verso 1, eu quero ler o verso 1 e o verso 2, apenas esses dois versos. Glória a Jesus, aleluia. Olha o que diz: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vou ler mais uma vez. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pai, a Tua palavra foi lida nesta hora. Pedimos ao Teu Espírito Santo que venha nesse momento, Pai, conversar conosco, falar conosco. Quantas maneiras, Senhor, o Senhor fala, e uma das maneiras é usando os Teus santos, os profetas, que nesta noite, Papai, eu me escondo aqui, como já falo com o Senhor sempre, debaixo das Tuas potentes mãos, e eu quero que o Senhor use a minha voz agora. Senhor, Tu és a minha boca, Tu és o fôlego que sai dos meus pulmões agora. Edifica a Tua igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Muito bem, não perca nada dessa palavra, queridos, porque nós vivemos uma geração que é marcada pela velocidade, uma geração que é marcada por viver de aparências, uma geração que é marcada por viver na superficialidade, nas distrações. São o retrato da nossa geração. As pessoas com essa correria cotidiana, já viu? Como é que você está, irmão? Estou na correria. O outro, como é que você está? Estou na correria. Então, nessa correria da vida cotidiana, quantas pessoas não têm deixado de lado, irmãos, a disciplina, sabe, os costumes, os princípios espirituais, sabe, que são coisas tão essenciais e tão fundamentais para a nossa vida. As distrações dessa vida têm afastado até muitos cristãos, sabe, na igreja, têm afastado essas pessoas do propósito de Deus, sabe, essas distrações, sabe, quantas pessoas estamos vendo que você conversa com ela e você consegue nitidamente enxergar que essa pessoa é uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem perspectiva, é uma pessoa que, sabe, perdeu a fé. Em algum momento ela perdeu a fé. Quantas pessoas que estão aí entregues à inércia, não é verdade? Quantas pessoas se desviaram do propósito de Deus? Muitas pessoas. Agora olhe para mim, irmãos, eu disse muitas pessoas, e não todos, amém, irmão? Fala assim, não todos, pastor, não todos, e eu falo isso, irmãos, de todo o coração, não todos, porque a minha alegria, sabe aonde que está, irmão? A minha alegria é saber que no meio disso tudo que eu acabei de dizer para você,
Deus tem preservado homens e mulheres que não se curvam a essas coisas. Eu posso ouvir um amém, irmão? Homens e mulheres que não aceitam viver uma vida cristã de qualquer jeito. Deus preserva pessoas que estão vivendo a jornada da sua fé com disciplina, vivendo a cada dia, sendo transformados, para serem, como já disse, semelhança de Cristo. Tem pessoas, uma geração de homens e de mulheres que carregam a vida de Deus dentro de nós, aleluia, dentro deles. Uma geração, vou repetir, você carrega algo poderoso dentro de você, irmão. Você carrega a vida de Deus, você carrega o sopro de Deus, você carrega a unção de Deus. Há um fogo dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Essa geração de homens e mulheres que carregam a vida de Deus, uma geração que busca constantemente, e ela vai se movendo, buscando isso, a transformação. Uma geração de pessoas que anseia ter o caráter de Cristo. Eu acredito, amados, eu acredito nessa geração que é guardada pelo Senhor, amém, irmão? Você pode dizer aleluia? Eu acredito que Deus tem preservado, muita gente tem preservado. Ainda existem jovens, não é, Jane? Ainda existem jovens que não se curvam, mulheres que não se curvam, famílias que não se curvam, irmãos amados, que, sabe, estão sendo levantados, guardados para Deus, para glorificar, estão vivendo uma vida para glorificar Deus através desta vida. E eu tenho uma palavra de Deus exatamente para esse povo que está sendo guardado pelo Senhor. Esse povo que não está aceitando misturas no mundo. Esse povo que não está vacilando na sua fé, nem na conduta, nem na disciplina, nem nos princípios. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se eu estou falando com você, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, irmãos, e dissesse: fala comigo nesta noite, meu Deus. E você desse o maior aplauso à palavra de Deus nesta noite. Que o Senhor possa estar abençoando totalmente a sua vida nesta noite. Uma palavra para incentivar você. Esses irmãos, que palavra que você está dizendo, pastor? Que palavra o senhor tem para mim? Eu quero dizer, continua cumprindo os princípios, continue mantendo a sua conduta cristã, continua. Por quê? Por causa do texto que nós acabamos de ler. E esse texto sugere que eu e você não estamos sozinhos. Eu quero que você entenda, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu vou repetir, você mulher não está sozinha, você homem não está sozinho, vocês igreja, homens que não se prostram, vocês não estão sozinhos. Por quê? Porque Hebreus 12 está dizendo que existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Está escrito lá ou não? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem muitas testemunhas olhando para você e para mim nesses dias. E quem são essas pessoas que Hebreus 12 estão dizendo? Essas pessoas são os heróis da fé do capítulo 11. Os heróis da fé. Sim, senhor. Sim, senhora. Homens como Noé, homens como Abraão, Moisés, Davi, Gideão, Esther e tantos outros e tantas outras. Sabe quem são essas pessoas? Do capítulo 11 de Hebreus. São pessoas que venceram o mundo na sua época. São pessoas que moveram-se através da fé. São pessoas que, sabe, fizeram proezas no nome do Senhor na sua época pela fé. São pessoas que carregavam uma vida de Deus dentro deles e fizeram grandes proezas na sua época para a glória de Deus. A Bíblia diz que eles encerraram a carreira e foram vencedores, foram vencedoras. E a Bíblia está dizendo que estas pessoas estão torcendo por nós. Aleluias. Já imaginou isso? Tem uma grande nuvem de pessoas vencedoras
olhando de algum lugar, eu não sei de onde, mas estão em algum lugar torcendo por você, torcendo pelo seu sucesso. Eu quero contar para você uma experiência que eu tive. Uma das poucas vezes que eu tive contato com um óculos 3D. Quantos já tiveram contato com essa ferramenta? O óculos 3D. Sabe aonde que eu fui? Lá no Maior de Minas. Entenderam nada? Eu fui lá, quando estava construindo a Arena MRV. A ficha caiu. Quando estavam construindo a arena, eu fui lá, mais o Rian. Vamos lá, pai, dá uma olhada como que está a evolução, vamos lá, nós somos gerentes desse negócio, vamos embora lá ver como é que está. E assim, estava bem no início mesmo. Eles construíram aqui em cima, eles construíram lá alguns departamentos, e lá embaixo ainda estavam arando a terra lá, para onde ia ser o campo, enfim, estava bem no começo mesmo. E eu fui, e num dos percursos lá, do tour, nós entrava um por vez, entramos dentro de uma sala assim, uma sala preparada, e eles colocaram um óculos 3D em mim. Quando desligaram aquele negócio, irmão, você não acredita o que aconteceu. Quando desligaram o negócio, não era nada não, gente. A Arena RMV, que eu morro da língua toda vez. A Arena RMV estava lotada. A Arena do Galo estava lotada, mas lotada de gente. Final de campeonato. E eu escutando tudo. Final de campeonato. O último pênalti para bater. E quem ia bater o pênalti? Eu cheguei a rupiar na hora. Aquele povo. Não, e eu no óculos. Já viu aquele povo lá no shopping? Que eles sentam numa cadeira lá e o óculos vai levando eles para uma dimensão lá. E tem gente que grita no shopping, para todo o shopping escutar. É só tirar o óculos. Mas eu estava na marca do pênalti. Falei, é eu que tenho que bater. E todo mundo torcendo por mim, para eu fazer o gol. Adivinha? Foi na gaveta, irmão, foi na gaveta. Foi na gaveta. E quando... eu acho que ninguém perde pênalti naquele óculos, ô meu pai. Eita glória. Mas quando, irmão, eu fiz o gol, meu Deus, você precisa ver a explosão que foi na arena. Uma explosão que chega a arrepiar, irmãos. Um negócio assim, sabe? Primeiro foi assim, poxa vida, eu não posso errar. Se eu errar aqui, eles vão me matar aqui. Sabe? Eu nem chego em casa. Mas eu fiz o gol na gaveta e foi sim, irmãos, uma coisa extraordinária, foi uma coisa gloriosa. O que é que o senhor está dizendo isso para mim, irmãos? Estou dizendo isso aqui porque é o seguinte, essa expressão de Hebreus mostra para nós exatamente esta imagem. É exatamente essa imagem. É como os heróis da fé, irmãos, estivessem nas arquibancadas, sabe, da nossa vida, torcendo por nós, torcendo por mim, torcendo por você. E na hora que você está indo no seu dia a dia e está assim titubeando entre ir e não ir, aí os heróis da fé estão lá, vai, acerta o alvo, aleluia. Quem está comigo, irmão? Enquanto você está indo, ele está dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Opa, caiu, levanta, começa de novo. Os heróis da fé, irmão, vai dar certo. Os heróis da fé estão dizendo, vai, você consegue, tem um fogo aí dentro, tem uma unção aí dentro, você carrega algo de Deus dentro da sua vida, vai, acredita, você é um condutor de vida do Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Obrigado, irmão, aleluia. Você entende, irmãos? Estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Homens e mulheres vencedores, que venceram na sua época, que a Bíblia está dizendo que estão agora torcendo por mim e por você. Olha aqui, querido.
Esses heróis da fé não foram homens perfeitos, mas esses homens sabiam, essas mulheres sabiam que eles carregavam dentro. Diga comigo assim: eu carrego a vida e a unção de Deus. Agora fala para o irmão assim, ó, você carrega a vida e a unção de Deus. O que é que você carrega, irmão? A vida e a unção de Deus. Eles não eram perfeitos. E Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas dispostas a se renderem. Esse tipo de pessoas que Deus procura. Põe para nós Romanos 8, 29 na tela, por favor. Diz Romanos 8, 29 que porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, à imagem do seu Filho. Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas rendidas. Pessoas que querem ser transformadas no seu dia a dia, à imagem e à semelhança de Cristo. Amém, irmão? Jesus não chamou os discípulos apenas para segui-lo. Jesus chamou os discípulos na sua época para se parecerem com Ele. Lucas 9, 23 diz: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Diga comigo, caráter de Cristo. Vai de novo, irmão, caráter de Cristo. Muito bem, pastor, o que é caráter? Caráter, irmãos, é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Entendeu? Por que a gente tem que transformar o nosso no de Cristo? Quem está comigo ainda? Vai embora não, irmão. A nossa geração precisa mais do que pregadores talentosos. A nossa geração precisa de homens e mulheres cheias da vida de Deus e do caráter de Deus. E eu estou aqui bem diante de pessoas assim agora, amém, irmão? Tá ou não? Claro que tá. Quer que você entenda que você carrega algo poderoso dentro de você. Quantos já se tornaram filho de Deus aqui? Pronto. É filho de Deus? Deus está dentro de você. Deus é tudo, irmão. Deus é plenitude. Se Ele está aí dentro, então tem tudo. Os atributos deles estão todos aí para a glória de Deus. Nós carregamos a vida de Deus, nós carregamos a unção de Deus, nós carregamos o caráter de Deus. Não somos uma geração abandonada. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Paulo chega a dizer isso em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? A presença de Deus. Aonde? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É Deus quem faz as coisas. Nós carregamos a presença de Deus. Diga amém. Nós carregamos a palavra de Deus. Nós carregamos o fogo do Espírito. E olha aqui, irmãos, nós somos a esperança dessa geração. Eu e você, nós somos a esperança. O inferno tenta destruir essa geração. O inferno tenta destruir a geração com pecado, com confusão, com depressão, com vício, sabe, com esfriamento espiritual. Mas enquanto o inferno, o diabo, ele luta, resistindo os filhos de Deus com essas coisas, do outro lado, aleluia, existe uma geração apaixonada por Jesus, existe uma geração de pessoas que estão querendo de verdade crescer em Deus, e uma geração, irmão, que ama a presença de Deus, que ama viver uma vida de santidade, que ama a palavra de Deus, tem meditado na palavra de Deus, tem se levantado de madrugada, tem se encurvado diante do Senhor, tem colocado a sua vida, a sua família, os seus negócios diante do Senhor, uma geração que busca ser parecida com Jesus, aleluias. O segredo para isso, irmão, para essa transformação,
Existe um segredo? Sim, existe um segredo para a transformação. Qual que é o segredo, pastor? Olhar para Cristo. Olhar para Cristo. Nunca se esqueça que tem uma nuvem de testemunha torcendo por você. Mas olha para Cristo. Versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, nós lemos: olha para Jesus, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele. Olha para Ele. Em Cantares de Salomão, quando você estiver lendo Cantares de Salomão, um livro muito bacana, lá no capítulo 5, se não me falha a memória, o noivo leva uma noiva na sala do banquete, e porque ele pegou essa noiva lá na lavoura, queimada do sol, pessoa sofrida, porque é assim que o mundo faz com as pessoas. Mas o noivo se apaixonou por ela e leva ela à sala do banquete. E quando chega na sala do banquete, ela quer abaixar a cabeça, porque só tem gente boa na mesa. E o noivo fala para ela assim: olha, ela chega a dizer: olha, você não olha por eu estar morena? Eu cuidei da vinha do meu pai, e a minha vinha mesmo eu deixei de cuidar. Olha como eu estou morena, queimada de sol, você não vê isso? Ele falou assim: olha, quando você estiver na mesa, você olha para mim, porque o meu estandarte sobre você vai ser o amor. Aleluia. Sabe quem é aquele noivo? Jesus. Sabe quem é aquela morena queimada de sol? Eu e você. Então, irmão, quando você pensar que não, quando você pensar que é menos, olha para Jesus. Olha para Jesus, que Ele vai dizer: é você que eu escolhi, é você que eu escolhi. Eu te tirei de lá, mas o seu estandarte sobre mim é um amor. Eu amo você. Eu amo você. Aleluia. Então olha para Cristo. Olha para Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, quem olha demais para o mundo fica parecendo com o mundo. Já dizia Paulo: não vos conformeis com esse mundo. Quando a pessoa começa a olhar demais para o mundo, ela começa a se parecer com o mundo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você olha para Cristo, o seu caráter vai sendo transformado pelo caráter de Cristo. Põe para nós ali 2 Coríntios 3,18. Segundo Coríntios 3,18. Eu vou lendo aqui. Mas todos nós, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Nessa tradução está aqui, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Quanto mais você contempla Cristo, mais parecido com Ele você vai ficando. Querido, no final, a nossa meta não é fama, a nossa meta não é posição nem reconhecimento. Nossa meta no final é nos tornarmos homens e mulheres parecidos com Cristo. Aqui, a corrida ainda não terminou, gente. Existe uma nuvem de testemunha torcendo por nós. Existe um chamado. Sabe, existe uma geração esperando os homens e mulheres cheios do caráter de Deus. Os heróis da fé correram no tempo deles. Sabe, agora é a nossa vez. É a minha vez, é a sua vez. A nossa geração não nasceu para desistir. Ela nasceu para carregar a vida de Deus. Você está comigo, irmão? Deixa eu te falar um segredo.
lá em Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor, quando foi formar a terra, Ele fez tudo pela ação da sua palavra. Lembra? Haja isso, haja aquilo, e na medida que Ele ia falando, as coisas iam sendo criadas. Então tudo foi no universo criado pela palavra do Senhor. Tudo, menos o homem, menos você. Olha para mim, irmão. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele desceu no Éden, ele fez um boneco de barro, e ele se aproximou disso, e uma coisa assim, bem próxima, bem paternal, sabe? Deus fez isso. E depois que esse boneco está pronto, sabe? Ele se aproxima ainda mais desse boneco. E ele não faz, ele não fala, ele não dá, ele não, sabe, profere palavras. A Bíblia diz que ele sopra nas narinas desse boneco. E quando ele sopra, sabe o que ele soprou? O fôlego de vida. A vida de Deus agora está dentro do ser humano. A vida que nós temos é a vida do Santíssimo. A vida que nós temos é um sopro, o sopro de Deus. E esta vida, aleluia, ela está em você. Você não pode aceitar diferente. Esta vida está em você. Você carrega a vida de Deus. Você carrega o Espírito de Deus. Você carrega esta unção de Deus. Tem fogo dentro de você, tem vida dentro de você. Em 1960, um homem subiu. Tem a imagem do Everest aí, do Monte Everest? Põe para nós lá, por favor. Aí lá. 1960, um homem subiu no Monte Everest. 8.849 metros de altitude. E aí a história diz que esse homem, você sabe, irmãos, que quando chega uma altura, quem sobe no Everest sabe disso, quando chega uma altura de 7.500 para cima, já começa a faltar ar, o oxigênio acaba, ok? Acaba. E aconteceu isso com esse homem que resolveu subir. Também quando ele chegou nessa altura e passou dessa altura, o oxigênio começou a faltar. E o rapaz comunicava com ele lá de baixo, pelo rádio. E as pessoas que estão ali na cobertura diziam para ele que existia em um certo lugar tubos de oxigênio, porque isso já era de praxe ter ali, exatamente porque falta oxigênio em cima, no topo do Everest. E esse homem já estava sofrendo de, até anotei a palavra aqui, ó, hipoxia, é quando falta oxigênio no cérebro da pessoa. E quando falta o oxigênio no cérebro da pessoa, a pessoa começa a apagar. O corpo da pessoa começa a degenerar quando falta oxigênio. Não sei se vocês viram, acompanharam essa expedição da Lua agora. Quando aqueles astronautas voltaram, irmão, para reabilitar-se, tem gente que está sendo reabilitada até hoje. Até hoje estão sendo reabilitados por causa da falta de oxigênio que tem. Até hoje. Parece que a mulher teve sérios problemas, ela está sendo reabilitada até hoje. Estou falando, irmão, de a pessoa não aguentar ficar em pé, ter que começar a fazer fisioterapia. Então, não sei se vocês viram isso. O Everest é a mesma coisa. Então,
as pessoas no rádio diziam: olha, tem oxigênio nos tubos, mas ele já estava apagando. Então ele até chegou até onde estava ali os tubos de oxigênio, e ele pega aqueles oxigênios e já variando, ele falou: está vazio, não tem oxigênio, não tem oxigênio, sabe? E a história diz que ele morreu ali, irmãos, um oxigênio na mão, mas ele morreu ali. 8 pessoas morreram nesse mesmo lugar, no Everest. Isso está até no Google, você pode pesquisar, 1960. Com a mão ali no oxigênio, mas morreu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Esse mundo que eu e você andamos por ele, é um mundo que não tem oxigênio. Oxigênio espiritual, sabe? Então, quando você andar amanhã pelas ruas, eu quero que você guarde uma coisa que eu vou dizer para você. Você carrega o sopro de Deus dentro de você. Você tem o oxigênio que as pessoas precisam. Você carrega Jesus dentro de você. Sabe, você carrega a vida de Deus dentro de você. Você está entendendo, irmão? As pessoas do seu lado vão dizer: não tem esperança, não tem oxigênio, vou morrer, não tem nada de esperança. Mas você vai chegar lá, irmãos, e olha, tem uma nuvem de testemunhas torcendo para você fazer isso. Logo hoje, logo amanhã, você vai dizer: não, vai fazer igual aquele rapaz pelo rádio. Não, tem oxigênio sim. Não tem, está vazio. Você vai dizer: não, tem oxigênio sim, eu carrego oxigênio, eu tenho a vida dentro de mim, eu tenho a vida de Deus, eu posso cuidar de você, vem para cá, eu tenho aquilo que você precisa. Aleluia. Quem está comigo, irmão? Quem está comigo? Glorifica a Deus, aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Por favor, alguém dá glória a Deus, alguém dá glória a Deus, alguém dá aleluia. Oh, aleluia. Alguém exalte o nome do Senhor. Eu posso cuidar de você. Tem vida aqui para me entregar para você. Não bata no ombro dessa pessoa que está do teu lado. Bata aí, por favor. Pelo menos umas 2, 3 pessoas. Não, peraí, irmão. Só bater no ombro, é só bater, não. Você vai espancar a pessoa. Fala assim, bata no ombro dele e fala assim: ó, tem oxigênio de Deus dentro de você. Bata o ombro dele e fala assim: ó, você carrega a vida de Deus. O sopro de Deus está em você. Olha, o Senhor está chamando hoje guardiões da vida. Homens e mulheres que decidiram viver uma vida de santidade, fidelidade e paixão por Deus. Pessoas que serão a continuidade desses heróis da fé. Sabe? Sabe, irmãos? Deus também quer escrever uma história hoje, através da sua vida, através da minha. Eu acredito nisso. Ok, nós não fomos chamados para ficar só assentado no banco, não, irmão. Nenhum de nós. Nós não fomos chamados só para frequentar culto aos domingos. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. Amém, irmão? Hoje o Senhor procura pessoas assim. Pessoas que digam: Jesus, transforma o meu caráter. Eu quero ser parecido contigo. Eu também quero correr a minha carreira da fé. Eu quero carregar a vida do Senhor, o fogo do Senhor, a presença do Senhor. Eu quero ser esse. Eu quero ser esta. E aí eu quero saber, irmão, se tem alguém aqui nesta noite que quer fazer parte dessa geração.
Geração que tem fome, que tem sede de Deus, que quer começar, sabe, a correr a carreira da fé. Talvez até entregando a vida para Jesus, você nem fez isso ainda. Esse Jesus que além de nosso Salvador, quer ser também o nosso modelo de homem perfeito. Sabe? Se tiver alguém, irmão, nesta noite, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que ainda não se decidiu a Cristo Jesus? Você não é batizado nas águas, como a Bíblia ensina, as águas do arrependimento. Você verdadeiramente se arrepende do homem e da mulher que você foi até hoje, e quer caminhar para ser grandemente usado pelo Senhor, sabendo você que você não vai estar sozinho, que além de nós estarmos aqui ajudando uns aos outros, fazendo curso, formando gente, glória, mas ainda existe uma nuvem de testemunha torcendo por nós. Se tiver alguém aqui, irmão, que quer entregar a sua vida para Jesus agora, é só levantar uma das suas mãos aqui que nós vamos orar por você. Se tiver uma pessoa, glória a Deus. Se tiver duas, amém também. Tem alguém, irmão? Você não é batizado ainda e você quer tomar essa decisão hoje. Olha, eu quero fazer parte da família de Deus. Tem alguém aqui, irmão? Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, mais uma vez eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu quero ser essa pessoa que o pastor está pregando hoje. Eu quero carregar a tua imagem, quero ser transformado no teu caráter. Eu quero ser essa pessoa que vai caminhar a carreira da fé, certo que é uma nuvem de testemunha torcendo para eu fazer melhor no nome de Jesus. Amém, irmão? Agora, por favor, todos fiquem de pé. Muito bem. Feche os teus olhos, irmãos. Bora manifestar essa vida que nós carregamos? Bora nos posicionar, avançar. Bora buscar a face, irmão, de Deus, seguir essa carreira, até a gente se tornar parecido com Ele. Bora. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você e a sua geração não será conhecida apenas, irmãos, por palavras. Não será conhecida apenas por causa de dons e talentos, mas pelo caráter, pela santidade, sabe, pela semelhança de Cristo que você vai se tornar no nome de Jesus. Existe uma nuvem de testemunhas, irmãos, torcendo ao seu favor para você alcançar isso. Se você quer, irmãos, mais uma vez fazer isso, mais uma vez você quer renovar o seu voto com o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que os heróis